Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui com vocês mais uma vez ao vivo. Que maravilha, né, gente? Acho que faz um bom tempo que eu não faço aqui ao vivo nesse canal, né? Eu vou passar a fazer mais ao vivo para estar com vocês aqui juntinho. Inclusive, você que faz parte desse canal, quando a gente está ao vivo, você pode comentar, tá, filho? Você pode deixar aqui a sua opinião sobre o assunto que a gente está trazendo, né? E falando aí em assunto que a gente está trazendo, fica a pergunta: o Daniel Vorcaro, ele vai delatar os envolvidos, né, nas suas falcatruas, sim ou não? Gente, o que vocês acham? Vocês que estão aí do outro lado aí, o que vocês acham? Daniel Vorcaro vai delatar as pessoas que estavam ligado, né, a ele, corrupção e esse mar de coisa ruim aí, né, gente? É, rapaz, não é fácil não, né? Eu vou trazer para vocês aqui uma matéria aqui, falando sobre o assunto. Preste atenção aí, fique com a gente aí até o final. Olha, fazia tempo que eu não tinha uma coisa tão boa, mas tão boa para Olha, falar para vocês. O advogado do Vorcaro abandonou o caso. Mas é o significado disso que importa mais e tem a ver com morais, como eu vou te explicar agora. E tudo aconteceu ao mesmo tempo em que o pai do Vorcaro surtou. E agora o filho tem que escolher antes que seja tarde demais. Realmente, gente, o banqueiro Daniel Vorcaro acaba de receber uma das piores notícias da vida dele. Não veio de Mendonça, não veio da Polícia Federal, não veio da PGR, veio de dentro do presídio Nelson Hungria, em Contagem, em Minas Gerais. O próprio pai dele, o Henrique Vorcaro, surtou ontem atrás das grades. E agora, a pressão sobre o Daniel Vorcaro mudou de natureza. E isso já teve consequência. O advogado Vorcaro, o Juca, que entregou a delação que foi rejeitada nessa semana pela Polícia Federal, acabou de deixar a defesa do Vorcaro. E eu vou te mostrar lá no final porque que isso pode significar, de uma vez por todas, que Vorcaro está pronto para entregar todo mundo, inclusive Moraes e Toffoli. Veja então como que tudo está ligado e vamos começar pelo que o Globo publicou hoje cedo. Pai de Vorcaro tem surto em presídio em Minas Gerais. Você, apenas você, criando seu app. Na Base 44. Olha aí comigo. O empresário Henrique Vorcaro, que é o pai do banqueiro Daniel Vorcaro, teve um surto nesta quinta-feira no presídio Nelson Hungria, em Contagem. Ele sofre com diagnóstico de depressão. Antes de qualquer coisa, eu quero deixar uma coisa clara. O pai de Vorcaro, ele não é vítima inocente dessa história, gente. Ele foi preso no dia 14 de maio, na sexta fase da Operação Compliance Zero. Na decisão da prisão, o ministro André Mendonça, do STF, determinou, disse o seguinte aqui sobre ele. A representação policial o situa não apenas como pai do Daniel Bueno Vorcaro, mas como agente que atuava em conjunto com o filho em posição de colaboração direta, como solicitador e beneficiário dos serviços ilícitos prestados pelo grupo, além de exercer função própria e autônoma na engrenagem financeira voltada à sua sustentação. Traduzindo, a Polícia Federal aponta o Henrique como operador financeiro da milícia privada chamada A Turma, que era usada pelo filho para intimidar adversários com atos violentos. Pai e filho ocultaram, depois do início das apurações, mais de 2,2 bilhões de reais de credores, de vítimas. Então o Henrique, gente, ele é um agente, ele não é uma vítima. Ele é um parceiro, ele é um cúmplice, ele é um coautor dos crimes. Mas é pai. E agora ele está em sofrimento real dentro de uma cadeia. Olha o que o Robson Bonin escreveu na Veja. Choro, raiva e dor do pai de Daniel Vorcaro no presídio em Minas. Interlocutores da família dizem que o pai do banqueiro possui problemas mentais, sofre com lapsos de memória e tem surtos psicóticos intercalados por momentos de profunda depressão e desespero. Ele não aguenta muito tempo preso, diz o interlocutor. E lê comigo aqui o que vem a seguir na Veja. Antes de ser preso, o Henrique foi aconselhado por aliados a tomar a iniciativa de procurar a Polícia Federal e colaborar com as investigações. O pai de Vorcaro, contudo, preferiu seguir a orientação da defesa do filho e ficar em silêncio. Agora, ele culpa os advogados do Daniel por estar preso e ter perdido a oportunidade de esclarecer questões que ele considera relevantes e justificáveis. Você entendeu o que aconteceu? O pai queria falar para a Polícia Federal, só que a defesa do filho mandou ele ficar em silêncio. E ele obedeceu. Hoje, atrás das grades, surtando, ele acusa os advogados do filho de tê-lo enganado.
E para fechar o quadro, a delação do Daniel foi rejeitada nesta semana, como eu trouxe para você, e você que acompanhou o canal já sabe. Então, sempre se inscreve e clica no sininho. Olha lá. Daniel Vorcaro omitiu fatos importantes em sua proposta, contou histórias pela metade e permitiu que detalhes do que ele pensava em delatar fossem levados a figurões da República antes mesmo de os anexos chegarem ao gabinete de Mendonça. Tudo errado, né? Tudo isso impactou negativamente as negociações. Então o Daniel ele deixou vazar para os figurões da República o que ele ia delatar para dar para eles segurança que eles não iam ser delatados. Isso antes mesmo do Mendonça ler. Por causa dessa esperteza e dele blindar os poderosos, a Polícia Federal não comprou a delação. E o pai dele paga a conta no presídio Nelson Hungria, que é o maior de Minas Gerais e superlotado. Até essa semana, a pressão sobre o Daniel Vorcaro, gente, ela era institucional. Vorcaro está agora sob uma diferente pressão, uma pressão de sangue, a pior de todas. O pai dele surtando atrás das grades, idoso, com depressão diagnosticada, sofrendo na cadeia, acusando os advogados que o Daniel contratou. Não tem mais um prazo institucional, agora tem um prazo humano, tem uma pressão humana, um prazo, uma pressão de afeto. O Daniel Vorcaro ele tem dois caminhos. Ou ele para com essa esperteza, com esse jogo, com essa brincadeira de blindar figurões e faz uma delação de verdade, que entregue tudo, que salve o pai dele, a família dele, ou ele continua omitindo, escondendo, blindando e vê o pai dele apodrecer numa cela mineira. Vorcaro é o seu pai, Vorcaro. Não dá mais para escolher o silêncio. E agora veja o que eu prometi para vocês, lê comigo o que acabou de sair no Globo e que se conecta com essa história anterior que eu te contei. Advogado do Daniel Vorcaro deixa a defesa do banqueiro do caso Master. Aí ele, é o Juca. Ó. O advogado, gente, ele simplesmente saiu. E você vai entender a razão, e essa razão é a melhor notícia que você poderia receber no dia. Olha aí. O advogado Juca deixou a defesa do Vorcaro. A informação foi revelada pelo blog da Andréa Sadi, Portal G1 e confirmada pelo Globo. A decisão foi tomada em comum acordo, segundo o defensor. O movimento acontece após a PF rejeitar a primeira proposta de delação premiada apresentada pela defesa do dono do Master. Assim como a PF, a cúpula da PGR não ficou satisfeita com o material apresentado, mas deu uma nova chance para que sejam apresentadas provas e relatos sobre o esquema das fraudes bilionárias, o que acabou colocando maior pressão sobre os advogados do banqueiro. Os investigadores entendem que o material extraído dos celulares dos investigados, que inclui o próprio Vorcaro, tem muito mais elementos do que as informações listadas no rascunho de delação até agora. Tá, mas o que importa disso aqui, gente? Isso aqui é consequência direta da prisão do pai do Vorcaro, que foi aconselhado pelo Juca, pela defesa do Vorcaro, a ficar em silêncio, a não procurar a Polícia Federal. Isso aqui é consequência da rejeição da delação que foi feita pelo advogado e isso aqui, esse afastamento do Juca, aí o Juca, só pode significar uma coisa. Vorcaro está finalmente pronto para delatar Moraes e Toffoli e todos os demais que se meteram em falcatruas com ele. Vejam, o advogado Juca, ele tem portas abertas no Supremo. Ele jamais admitiria participar de uma delação com os ministros, entregando os ministros, porque isso acabaria com a carreira dele de advogado com portas abertas no Supremo. Agora, gente, eu só posso dizer uma coisa. Vai lá e delata Vorcaro. E eu quero te ouvir. Você entendeu o que está acontecendo aqui? O Juca saiu da defesa. Juca jamais aceitaria delatar os ministros. O Juca tinha orientado o pai do Vorcaro a ficar em silêncio. O pai do Vorcaro surtou. Ele te entrega uma delação que não funcionou. E tudo isso culmina agora com a saída do Juca e com as portas abertas para uma delação completa. Você acha que o Daniel Vorcaro vai delatar de verdade para salvar o próprio pai? Ou ele vai continuar ali omitindo, dando um somebody love, bamboleando até o fim, hein? O que vocês acham, gente? Coloque aqui nos comentários aqui. Um abração, fiquem com Deus. Não esqueça do like e se inscrever no canal.